Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam bem. Então, na aula passada, a gente trabalhou justamente a ideia da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, né? As três fases da Revolução: diretória, monarquia constitucional, a Assembleia Constituinte. Espero que vocês possam estar aí, ó, afiado com o assunto da Revolução Francesa. Então, hoje ficou justamente o nosso exercício, né? Para que a gente pudesse corrigir. Tá bom? Então a aula de hoje é justamente para corrigir as atividades que eu passei para vocês aí abaixo, né? Espero que vocês tenham feito. Quem fez, eu quero ver todo mundo aqui postando no grupo. Vou corrigir e assim que eu corrigir, eu quero ver as respostas de vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Então a primeira atividade ela tá justamente na página 32. Fala assim: na Inglaterra, no século XVII, né? Como você já viu anteriormente, ocorreram movimentos que os historiadores classificam como revolução, né? Relembre o significado dessa palavra e discuta se essa denominação está correta com relação aos movimentos ocorridos na Inglaterra. Galera, o que é revolução? Revolução é quando algo acontece que de fato mudam as estruturas que já tinham, né? Então vocês vão ver se todas aquelas revoluções que a gente trabalhou em sala aí, né, Revolução Francesa, as revoluções na Inglaterra, podem de fato ser revolução. Essas revoluções mudaram o sistema antigo? Se mudaram, vocês vão colocar que sim, né? Podem ser consideradas revolução. Se vocês acham que não mudou, vocês vão colocar que não e vão colocar que não, porque não mudaram o sistema, permaneceu a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Saindo aí da página 32, a gente vai direto para a página 33. Aí ele pergunta aí na segunda questão: como você já sabe, o dinheiro arrecadado com os impostos devem ser aplicados pelo governo nos serviços públicos, como saúde, educação, saneamento básico, né, entre outros, para garantir o bem-estar da população. Na França do século XVIII, tá bom, isso não acontecia, né? Lembra que eu falei que o Luís XVI e a Maria Antonieta luxavam com o dinheiro dos impostos, né? No Brasil, atualmente, você considera que o dinheiro dos impostos cobrados do cidadão está sendo bem empregado? Galera, para vocês, né? Vocês acham que os impostos pagos aqui no Brasil está sendo bem empregado? Vocês estão vendo aí educação, vocês estão vendo saúde, né? Vocês estão vendo a disposição do governo, então vocês irão colocar a resposta nesse sentido, tá bom? E aí vamos lá para a questão 3, né? Ele fala assim: observe a pirâmide social da França no período anterior à Revolução Francesa, em qual grupos estavam as pessoas que usufruíam do privilégio, né? Lembra que eu falei primeiro estado, segundo estado, clero, nobreza, terceiro estado, burguesia, uma série de grupos sociais. E a questão pergunta: qual grupos sociais estava aí sendo privilegiados, tá bom? E vocês irão colocar o primeiro e o segundo estado. A resposta é essa. Quarta questão: quais eram os privilégios desses grupos? Aí ele pergunta quais eram os privilégios desse grupo. Aí anotem aí, tá bom? Isenção fiscal, tá bom? Que significa pagar menos impostos ou não pagar nenhum tipo de imposto, tá bom? Então a resposta é justamente essa. A resposta é prática, galera, muito fácil de responder. Espero que vocês tenham respondido. Espero que vocês possam me postar essas respostas aí. Quinta questão: dos grupos sociais da sociedade francesa pré-revolucionária, qual era o mais heterogêneo de todos? O que significa uma mistura heterogênea? Eu acho que todo mundo já falou em casa. É uma mistura que tem vários tipos de líquidos, né? Uma mistura que tem água, açúcar, isso e aquilo outro. Então, significa que são diferentes, né? Então, qual era o grupo, qual era o estado da sociedade francesa mais diferente? Era justamente o terceiro estado, né? Então vocês vão colocar aí que o estado mais diferente era o terceiro estado, que tinha grupos sociais distintos e com objetivos distintos, tá bom? Beleza? Fácil, outra questão muito, muito fácil mesmo. E aí a gente vai para a página 35, beleza? Na página 35 vocês vão ter aí a questão: observe as duas imagens do mapa 34 e indique as semelhanças na forma de representação. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá, voltando na página 34, lembra aí, essas duas imagens aí, espero
que vocês possam estar vendo. O módulo de vocês está bem melhor, tá? Em cores naturais, né? As duas imagens. Pergunto o que ela representa. Qual é a representação dessas imagens? Vocês irão colocar que ambas as imagens apontam, né, a humilhação de uma pessoa em relação às outras duas pessoas. Essas imagens, galera, ela significa que o primeiro e o segundo estado mandava e humilhava e exercia um controle sobre o terceiro estado, tá bom? Se escaparam, né? Lembra que eu falei que ia colocar uma questão dessa na prova, né? Então vamos lá. E aí, galera, ainda na página 35 tem a segunda questão aí, ó. A partir do que aprendemos sobre os estamentos sociais franceses, né? Descreva como cada uma delas estava representada na imagem. Então, ó, voltando à imagem da página 34, né? Vocês vão analisar e vocês vão descrever como estava o primeiro estado, como estava o segundo estado e como estava o terceiro estado representado na imagem. Tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Considerando que os autores das charges pretendiam fazer uma crítica sobre o período em que eles viviam, comente sobre o que está sendo criticado em cada uma delas. Ó, está criticando aí justamente o abuso do primeiro e do segundo estado sobre o terceiro estado, tá bom? Coloquem aí. Ainda nessa página aí embaixo, vocês podem ver que embaixo do texto tem uma questãozinha aí, né? Consulte a representação da pirâmide social da página 33 e verifique qual dos estados representava a maior parte da população. Se você for lá pegar a aula da gente, né, a nossa aula falando sobre a Revolução Francesa, vocês vão ver que eu mostrei um gráfico que mostrava qual era a maior parte da população francesa, que era justamente o terceiro estado, que representava cerca de 97% da população francesa. Então coloquem aí, tá bom? Os outros 3% estava dividido entre clero e nobreza. Galera, vamos aí para a página 36, tá bom? Vamos lá. E aí a página 36, né? Você faz a história, tem aí a primeira questãozinha que fala assim. Que significado a invasão da Bastilha tinha para o povo francês? É importante lembrar que a invasão da Bastilha, ela marca justamente o início da Revolução, né? Então, vocês têm que colocar aí, ó. Vamos lá. A invasão da Bastilha representava para o povo francês, de fato, as mudanças e a ruptura no monarquismo absolutista, né? Ou na monarquia absolutista francesa. Beleza? Já coloquem aí, tá bom? É bom que vocês podem parar o vídeo, vocês podem andar e responder com calma, tá bem? Eu quero ver essas respostas no grupo. Ó, e aí na mesma página, né, fala assim: a Assembleia Nacional Constituinte também aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseada em ideias iluministas e que garantia a proteção ao cidadão em relação ao poder exercido pelo rei. Abaixo segue alguns dos artigos dessa declaração. O artigo 1 fala assim: os homens nascem e são livres e iguais em direito. 2. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a convenção dos direitos naturais imprescritíveis do homem, né? Então, eles não podem ser tirados do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O artigo 4 fala assim: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Olha só que interessante. E aí ele pula do 4 para o 11, né? E fala assim: a livre comunhão dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Corretíssimo, né? Toda a Constituição, né, preza justamente a liberdade do homem, né? A nossa mesmo artigo 1 fala justamente que nós temos o direito de ir e vir em qualquer lugar. Tá bom? Então a primeira pergunta é: como se pode observar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, garante a liberdade individuais? Dos artigos citados, qual é o mais importante em sua opinião? Aí é uma resposta pessoal, tá, galera? Vocês vão escolher entre o artigo 1, 2, 4 e 11, né, o qual é mais importante para vocês quando se trata de liberdade, beleza? Aí vem a questão 2. Apesar de estabelecer direitos individuais, o documento estabelece limites à liberdade. Indique quais são esses limites e escreva em seu caderno um texto breve expressando a sua opinião sobre eles, né? Então, ó,
É nítido, né, que aí você tem que ver que o único que fala que a liberdade dela é um pouco privada é o artigo 4. Então vocês vão pegar o artigo 4, reescrevê-lo no caderno e falar um pouquinho sobre ele e comentar sobre ele, tá bom? Então, quero ver essa resposta aí, tá bom? Ó, lembrando que eu quero independente, galera, eu quero essas respostas todas num caderno. Então, se você não tem módulo, se você tem módulo, dá para responder, né, com a aula de hoje, tá bom? Ó, a terceira questão. Você acredita que o direito estabelecido no primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é respeitado atualmente? Compartilhe sua opinião com seus colegas. Ó, galera, então vamos voltando lá ao primeiro artigo. Ele fala assim: os homens nascem e são livres e iguais em direito. Vocês acreditam nisso? Vocês vão colocar uma resposta de vocês. Todos nós temos os mesmos direitos? Sim. Mas será que as pessoas respeitam isso? É nessa proposição, é nessa ideia que vocês irão responder essa questão, tá bom? Então vamos lá, galera. Agora a gente vai dar um salto aí da página 36, né, para a página 39, beleza? Ó, já já a gente vai estar encerrando a aulinha de hoje, né, para que daqui a pouco, na próxima aula, a gente pode trabalhar aí o Império Napoleônico, né, o império do famoso general francês Napoleão Bonaparte. E aí na página 39 tem essa primeira questão aí que fala assim, ó: a posição que cada grupo ocupava na convenção marcou o vocabulário político da França. E ainda hoje, né, as denominações são utilizadas praticamente em todo o mundo. Você já viu falar em direita, esquerda, para se referir a grupos políticos. Quem lembra lá da aula? Converse com seus colegas e o professor sobre esses significados na atualidade e em seguida anote em seu caderno as conclusões. Galera, lembra da nossa aula que eu falei a ideia de direita, de esquerda, né? Então, o que é o grupo de direita? Galera, o grupo de direita é um grupo voltado mais com uma política mais racional, né? Uma política que tenta visar mais o aproveitamento do capital, né? Não foca tanto na questão do povo, né? Já os grupos de esquerda é uma política mais radical, voltada para o povo, em benefício do povo, que o Estado possa ter esse domínio, né? Preserva aí os direitos do povo. Então, eu espero que vocês diferenciem. Para melhorar, faça uma pesquisa no dicionário, tá bom? O que é política, o que é uma política de direita, o que é uma política de esquerda, tá bom? Então, vamos lá. E aí, galera, a gente tem a última questão para a gente estar encerrando a nossa aulinha hoje, né? Que fala assim, ó: como você pode notar, o período do terror foi uma época de muita violência na política. Em sua opinião, o que devemos fazer para criarmos um ambiente político plural e democrático? Vou voltar aqui rapidinho com vocês do período de terror. O período do terror, galera, foi quando os jacobinos, né, estavam no poder da França. E aí eles começaram a matar várias pessoas porque consideravam aquelas pessoas inimigas da revolução, né? E aí não tinha democracia. Por quê? Porque todo mundo era visto como inimigo, né? Para vocês, qual é o cenário, né? Qual é a política que preserva um ambiente democrático? O que é democracia? Do povo e para o povo. Vocês acham que o Brasil é um país democrático? Vocês acham que o Brasil tem uma política democrática? Então vocês vão descrever justamente isso aí no módulo, tá bom? Pessoal, ó, por hoje é só, né? Daqui a pouquinho eu quero ver essas respostas aí no módulo, né? Todas escritas, tá bom? Eu quero todas essas respostas no caderno, usem os cadernos, tá bom? E até mais, até a próxima aula, né? Que é justamente amanhã. Até mais. Tchau, galera.